E eu gostaria de convidar você nessa noite a pensarmos um pouco biblicamente no que Deus tem para nos dizer, né? Nesses dias de provações, nesses dias de batalhas, tá bom? Por isso eu queria convidar você, meu amado irmão, meu amado amigo, que abra suas escrituras, abra a palavra de Deus no capítulo 1 da Epístola de Tiago, capítulo 1, e leremos os versículos, dos versículos 2 a 4, tá? A palavra do Senhor no capítulo 1 de Tiago, capítulo do versículo 2 ao versículo 4. Vejamos o que o Senhor nosso Deus tem a nos dizer nessa noite, à luz desta passagem. Assim nos diz a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra santa. Convido você, meu amado, a orarmos nesse momento pedindo a iluminação do nosso Deus. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta noite, obrigado por este momento em que temos a liberdade de abrirmos a Tua palavra, de lê-la e de refletirmos nela. Como é bom, Senhor, podermos livremente lê-la e compreendê-la pelo poder e pela ação do Espírito Santo do Senhor. Por isso, Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu rebanho e fala ao nosso coração. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já pararam para pensar que nem tudo que é desconfortável e doloroso é necessariamente ruim? Pense um pouco comigo. Uma repreensão pode doer e gerar desconfortos, mas ela pode mudar a sua vida. A dor física, ela de fato é horrível. Ninguém gosta de sentir dores, mas ela é necessária para o nosso corpo. Imagina se você não sentisse dores. Isso seria um prejuízo para você, seria um prejuízo para o seu corpo. A dor, ela serve como uma alerta de que algo dentro do nosso corpo não vai bem e que precisa que precisa ser tratado, né? Assim são, meus irmãos, as nossas lutas, e assim são as nossas batalhas e as nossas tribulações. As tribulações que por vezes enfrentamos, que por vezes lidamos, elas são muitas vezes sinais e alertas de que nem tudo na nossa vida vai bem, que talvez o Senhor nosso Deus esteja na sua providência, tratando e trabalhando algumas necessidades, algumas carências do nosso coração. O texto que acabamos de ler, escrito por Tiago, escrito a judeus cristãos dispersos, que não se encontravam em Jerusalém, mas que estavam dispersos por toda a diáspora, né?
eles estão passando por terríveis lutas, por grandes provações, por momentos difíceis, momentos dolorosos na vida deles. E Tiago escreve esta epístola exatamente para confortá-los e exortá-los a não se entregarem ao mundanismo e a não se entregarem a uma vida distante da presença de Deus, né? E certamente, meus irmãos, esta exortação e esse consolo trazido pelo servo do Senhor, pelo irmão do Senhor, Tiago, aos nossos irmãos lá há quase 2000 anos atrás, tem como objetivo também nos mostrar a importância que muitas vezes tem as tribulações da nossa vida, a importância e os benefícios que isso pode trazer na sua vida cristã e na minha vida cristã. Talvez a Covid-19, o coronavírus, tem nos ensinado muitas coisas, tem nos mostrado a importância que tem o culto, a importância que tem a comunhão entre os irmãos, a importância de um aperto de mão, de um abraço, né? Certamente nada do que está acontecendo com você, nada do que está acontecendo com a população brasileira, com o mundo, é por um mero acaso, sem objetivo, sem finalidade alguma, uma coisa meramente aleatória. Pelo contrário, não estamos apenas passando por um momento difícil, estamos aprendendo no momento difícil. E estamos aprendendo a valorizar muitas coisas que não valorizávamos, e estamos aprendendo a amar muitas coisas que não amávamos. Por essa razão, o apóstolo Tiago, ele então está trazendo um ensino para a igreja do Senhor, mostrando quais são os benefícios das tribulações. E eu gostaria de pensar com você aqui, nesta hora, sobre os benefícios das tribulações, compreendendo os benefícios das tribulações. O primeiro benefício que a tribulação ela traz sobre a sua vida e sobre a minha vida é uma alegria confiante. É isso que o nosso texto nos diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, né? Tende por motivo, né? A ideia aqui tende, ou seja, considerem, julguem importante, né? Entendam a importância de ser alegre e de encontrar alegria numa hora de tribulação e numa hora de provação, né? Então, o ter alegria aqui, ou toda alegria, a ideia de ter uma alegria completa. Não uma alegria misturada com murmurações, com insatisfações. Não uma alegria marcada pelo desprazer, pela tristeza, né? Pela murmuração da vida. Mas a ideia aqui de toda alegria não é meramente um masoquismo da parte de Tiago. Tiago não está simplesmente ensinando o povo de Deus a ter prazer na dor meramente. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está nos ensinando aqui, meus irmãos, que essa alegria é uma alegria que é gerada pela fé. É uma alegria que apenas os cristãos, o povo de Deus, pode desfrutá-la. Um autor de aconselhamento bíblico chamado Jay Adams, lendo essa semana a sua teologia do aconselhamento, ele fala algo muito interessante falando sobre alegria. E ele diz: a palavra alegria se refere a uma profunda atitude e confiança em relação à vida que somente o cristão sabe que Deus é soberano, pode ter.
Apenas quem compreende que Deus é soberano, que Deus é Senhor de todas as coisas, que Ele governa sobre tudo e sobre todos, e que confia nesse Deus que reina sobre todas as coisas, é capaz de compreender e é capaz de ter. Por isso, quando Tiago diz, considerem toda alegria, ou considerem uma alegria plena, completa, sem murmurações, sem se deixar ser esmagado pelas reclamações da vida, pelas insatisfações. Somente a fé em Cristo é capaz de despertar no seu coração uma alegria assim. Porque quando você crê em Jesus Cristo, quando você acredita num Deus que governa soberanamente sobre todas as coisas, você compreende, meu querido, que não é o problema em si que deve ser o fator preponderante na sua vida, mas é exatamente o propósito de Deus em todas as coisas. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um plano para todas as coisas. E talvez nesse tempo de provação, como é o texto aqui, usa uma palavra interessante para dizer que, por vezes, as tribulações elas servem como testes, né? Que servem como finalidade de tratar o nosso coração, de tratar o nosso caráter, de tratar a nossa fé. E perceba uma coisa muito interessante aqui, que é a palavra várias provações. O que significa várias provações? A ideia no grego aqui é uma ideia de uma provação que é diversa, né? A ideia de várias cores, ou várias aqui é a ideia de multicor, né? Ou de multicores, preto, branco, azul, amarelo, né? Então a aprovação ela pode ser muito difícil, ela pode ser muito, talvez mais fácil, talvez seja uma morte, talvez seja uma crise econômica, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma perseguição. Então, assim, as perseguições, elas podem variar na sua vida. Talvez a sua aprovação é diferente da minha. Talvez a sua dor é diferente da que eu estou vivendo. Talvez nós estejamos vivendo um problema aí de uma pandemia, mas a sua dor e a sua tribulação é diferente da que eu estou vivendo. Talvez não seja a mesma, talvez você não esteja sofrendo por conta disso. Talvez você esteja sofrendo por uma perseguição no trabalho, talvez a sua preocupação não é necessariamente com a Covid-19, talvez a sua preocupação é com a economia, ou talvez a sua preocupação é de fato com a Covid-19 e a sua preocupação é quais as implicações que isso pode causar na sua vida, pode causar na sua família, pode causar na vida daquelas pessoas que você ama e que você gosta. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que em meio às tribulações da vida, nós precisamos confiar no propósito de Deus e nos alegrarmos com o fato de que Deus ele está dirigindo todas as coisas. Eu não sei quais são os planos e quais são os propósitos de Deus nisso tudo na sua vida. Talvez o Senhor esteja me ensinando algo e talvez esteja ensinando algo também para você. Talvez você esteja aprendendo em meio à dor que Deus é a sua fonte de prazer, que Deus é a sua fonte de alegria, que não é o seu dinheiro, não é não é o seu trabalho, não é a sua saúde meramente. A sua fonte de prazer é Deus. Deus é a sua alegria. O profeta Abacuque, quando ele, diante do plano de Deus de devastar Jerusalém, levando os caldeus para a punição do povo, ele chega a essa conclusão, que ainda que não haja, que a videira não produza, né, que não haja que as coisas não concorram para o benefício material do seu povo e dele mesmo, ainda assim ele se alegraria no Senhor. Perceba, não é uma alegria no problema, é uma alegria no Senhor. Meus irmãos, as tribulações, elas devem nos ensinar que Deus não as permite na nossa vida e não as traz sobre nós se ele não tiver um propósito pedagógico em nos tratar, em trabalhar na nossa vida, em trabalhar o nosso coração. Portanto, a primeira lição que aprendemos
em meio às tribulações da vida é exatamente a desfrutarmos de uma alegria confiante. Confiante num Deus que governa soberanamente sobre todas as coisas. Uma segunda lição, ou um segundo benefício que as provações, as tribulações trazem sobre nós é uma paciência perseverante. Paciência perseverante. Creio que uma das palavras para o momento em que estamos vivendo é exatamente essa, paciência. Paciência. Seja paciente. Porque ficar em casa não é fácil, muita gente quer sair de casa, muita gente quer fazer suas compras, muitos querem ir no shopping, muitos querem voltar a trabalhar, muitos querem voltar a rever os seus pais, os seus avós, muitos querem retornar à escola. A gente percebe com tudo isso que o trabalho, que a escola, que o mercado, que o trânsito, né, que todas essas coisas que são tão cansativas para nós, elas fazem parte da nossa rotina e elas fazem falta quando não as temos. Ficarmos trancados em casa, isso é difícil demais. Aqui no meu apartamento, de vez em quando eu escuto algum vizinho aí dando um grito, né? Não aguento mais, né? Outros gritam aí dando um bom dia. Mas esse confinamento, ele de fato gera em nós uma ansiedade e um anseio profundo de conversarmos, né? De estarmos juntos com as pessoas, de abraçarmos, mas a palavra para o momento é paciência. Mas, na verdade, a paciência não é uma palavra apenas para o presente momento. A paciência é uma palavra para a sua vida inteira. A paciência é uma palavra que você deve ter durante toda a sua vida. Veja no versículo 3º que o apóstolo Tiago diz, sabendo que a provação. Interessante porque a palavra provação aqui, ela no português é a mesma palavra provação do versículo 2º, mas no grego é uma outra palavra, é a palavra dokimos, né, que significa o teste de uma moeda, né, testar a veracidade, a genuinidade de uma moeda, né? E ele fala, sabendo que, ou compreendendo, entendendo que a provação da vossa fé no quê? Da sua fé na verdade das Escrituras, a sua fé na obra bendita de Cristo, naquilo que ele efetuou na cruz do Calvário por você, a provação da esperança que é exatamente estar sentado, estar apoiado nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma boa definição para a fé. É se apoiar na verdade e nas promessas de Cristo por você. E ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz ou desenvolve ou gera uma perseverança plena, uma perseverança completa. Ou seja, o que Deus está trabalhando na sua vida, nisso tudo? Ele está te ensinando a ser paciente. Ele está te ensinando a esperar nele, a confiar na sua palavra, a confiar no que ele diz, no que ele afirmou, que ele é Deus sobre todas as coisas, que ele tem um plano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que Deus de antemão nos chamou, segundo o seu propósito eterno, para sermos a imagem de Cristo. E pode ter certeza, meu querido, que em meio às lutas, Deus está talhando em você, Deus está burilando em você. Eu vi uma figura muito interessante hoje, que é a figura de algo bruto, uma pedra bruta, a figura do fogo e a figura de um martelinho, né, de uma ferramenta, e a figura de um diamante, né? Ou seja, nós estamos muitas vezes brutos, por vezes endurecidos,
por vezes com uma fé fragilizada, com uma comunhão com Deus deficiente, e Deus então pega essa coisa bruta, Deus coloca no fogo da provação, e com o seu martelinho da provação, ele então vai burilando a nossa fé, até que esta fé se torne um diamante perfeito, um diamante lindo, né? Então, entenda que as tribulações da vida, elas são ferramentas nas mãos de um Deus redentor, de um Deus santificador, que procura formar em você a imagem perfeita do Filho dele, Jesus Cristo, tá certo? Então, esta provação da fé produz, então, desenvolve em nós uma paciência perseverante. A palavra perseverança aqui é uma palavra muito bonita, porque ela está relacionada não meramente a ser paciente com pessoas, né? Não tem necessariamente apenas esse sentido. E usando aqui mais uma vez o Jay Adams, ele escrevendo sobre paciência, ele fala que na Bíblia você tem duas palavras para paciência. Uma é macrotomia, que é de onde vem a nossa palavra longanimidade, lá em Gálatas 5, que tem a ver com pessoas, né? É a habilidade de se conter pacientemente enquanto as pessoas talvez prejudicam a sua vida de alguma forma, né? Talvez o seu problema seja com pessoas, talvez você precise exercitar a macrotomia, né? Você precisa exercitar a longanimidade, a paciência relacionada às pessoas. Mas o foco da palavra tribulação que nós temos aqui, hipomone, a ideia é de uma capacidade de se manter tranquilo sob forças impessoais. Essa paciência, ela vai além de uma mera paciência com pessoas. Ela geralmente descreve a capacidade de suportar pressões externas, as mais diversas pressões. Como eu lhes falei, pode ser qualquer tipo de provação, pode ser qualquer tipo de luta. E o que Deus está forjando em você é exatamente uma paciência perseverante. Meu querido, já parou para pensar nisso? Como Deus pode estar trabalhando na sua vida? Como Deus pode estar trabalhando no seu coração? Como falei, o isolamento tem mexido conosco. Mas para pensar, quantas pessoas aqui, quantos de vocês que estão me assistindo ou me assistirão, ou quantos de nós que, por vezes, tentamos justificar a nossa falta de comunhão com Deus, a nossa falta de vida com Deus no tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para minha família, trabalho muito, acordo muito cedo, volto muito tarde do trabalho, pego um trânsito louco, eu não tenho tempo. Quando eu chego em casa, eu chego cansado e o meu cansaço, o meu tempo não me permite uma vida maior na presença de Deus. Não me permite um tempo maior na presença dos meus familiares, da minha esposa, do meu filho, do meu esposo, enfim. E talvez esse tempo que você agora está desfrutando na sua casa, talvez ele esteja mostrando para o seu coração que o problema nunca foi a agenda, mas sim as prioridades do seu coração, mas sim as prioridades da sua alma. Você prioriza muitas outras coisas, você prioriza os seus desejos, os seus gostos, a sua vontade, e não valoriza a comunhão com Deus. Então talvez o problema não é isso. Talvez o problema não é a agenda, talvez o problema não é o tempo, talvez o problema seja você mesmo. E Deus está nos mostrando, querido, o problema não está nas circunstâncias externas. O problema está internamente. O problema é o seu coração. E nós estamos aprendendo a amar mais a Deus, a nos entregarmos mais em comunhão. Talvez muitos aqui estão aproveitando maior o seu tempo, com mais qualidade, estão desfrutando de maior tempo na presença de Deus, como nunca antes. Está se alimentando da palavra, está se alimentando da oração, está tendo a oportunidade no Facebook testemunhar de Deus. Gente, quantas pessoas perdem tempo discutindo política? Quantas pessoas perdem o tempo discutindo A ou B?
Quantas pessoas estão gastando tempo na internet para discutirem coisas fúteis, quando na verdade poderiam testemunhar do amor de Deus, poderiam testemunhar do Evangelho, poderiam falar de Cristo. Como você tem aproveitado esse tempo? Como você tem aproveitado o teu isolamento? No teu isolamento, você tem percebido a mão de Deus trabalhando o seu caráter, trabalhando o seu coração, trabalhando a sua vida, trabalhando a sua fé. No seu isolamento, você tem compreendido a importância que tem o seu filho para você, que tem a sua esposa, o seu esposo, a sua filha, enfim. Você tem parado para perceber e avaliar a importância que tem uma vida rendida, dobrada aos pés de Cristo. Pare para pensar nisso. Então, os benefícios das tribulações na vida cristã, primeiro, ela gera uma alegria confiante. Segundo, ela produz uma paciência perseverante. Nós estamos aqui suportando o peso das tribulações, o peso das lutas, o peso das circunstâncias sobre as nossas costas, mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, pois a resposta está nele. Ele é a resposta, é a fonte do nosso prazer, é a fonte da nossa alegria. Mas qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito desta alegria confiante? Qual é o propósito dessa paciência perseverante? O propósito é exatamente gerar em você a maturidade cristã, a maturidade plena. Veja, é até redundante falar aqui em maturidade plena, porque maturidade já é uma coisa plena do nosso texto. Veja que o versículo 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, né? Deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. João Calvino, escrevendo sobre esse versículo, ele diz o seguinte: como a ousadia e a coragem às vezes surgem em nós e logo depois se desvanecem, ele, pois, requer perseverança. O que Calvino pretende dizer com isso? É que, por vezes, nós somos ousados e corajosos a seguirmos em frente. Mas logo depois, quando as coisas se intensificam, as nossas forças se desvanecem. Nós perdemos a paciência e não suportamos até o fim. Então, a ideia do nosso texto é a seguinte: para que você seja uma pessoa madura, para que você seja uma pessoa completa, você precisa perseverar até o fim. Você não pode desistir. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode suportar por um tempo e depois abandonar o peso que está sobre os seus ombros. Eu não sei qual é o peso que você está carregando. Eu não sei qual é a dor que você está tendo nessa hora. Mas talvez tudo isso tenha como objetivo talhar o seu caráter, mudar a sua vida, burilar o seu coração. Mas você precisa entender, você precisa ir até o fim. Você precisa seguir em frente. Você precisa dar sequência nessa jornada confiando em Deus. Entendendo que é Ele é quem te concede um prazer e uma satisfação vitoriosa. É uma alegria contagiante e vitoriosa que te reveste de força e de poder para que você não desista, para que você não se entregue ao desânimo, não se entregue à dor, às murmurações da vida. É uma passagem que eu aprecio muito, que é uma passagem que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo já está no finalzinho da sua vida, sendo julgado pelo tribunal romano, pelo imperador, e uma hora que o apóstolo Paulo ele se sente completamente abandonado por todos abandonaram a Paulo, e ele fala o seguinte, eu gostaria que você prestasse atenção nessa leitura. Ele diz assim: na primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta.
mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo descreve. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Talvez estejamos sozinhos nas nossas lutas, sozinhos nas nossas batalhas, mas o Senhor é quem nos reveste. O Senhor é quem nos assiste, não como quem assiste de uma arquibancada, como espectador, mas é quem se coloca ao nosso lado, quem nos reveste de todo o poder do Espírito Santo para suportarmos o peso pacientemente, como a palavra grega hipomone, né? Suportando pressões externas das mais diversas sobre os nossos ombros, sendo capacitados e habilitados pela graça do Senhor Jesus Cristo, sempre presente na nossa vida através do Espírito Santo. Ele diz que o propósito disso é para que sejais perfeitos, é a mesma palavra completo, ou ação completa lá atrás, né? Ação completa para que sejais completos, é a mesma palavra aí no grego. E íntegros é a ideia de que você seja todas as partes, por inteiro, você seja completo diante de Deus, em nada deficientes, né? Sem deficiência, sem mácula. Então, o que Deus espera do nosso sacrifício, da nossa vida? É que ele seja completo, que ele seja íntegro, que ele seja pleno. E por isso você deve suportar as lutas que a vida impõe sobre você. Então, não se entregue ao desânimo, não se entregue ao pânico em dias de coronavírus, de pandemia. Não se entregue, meu querido, ao pânico, mas procure passar, não apenas passar por isso, mas entender que Deus tem um propósito na sua vida. Então, extraia disso tudo os benefícios de Deus para você, né? Então, em meio às tribulações, entenda, tenha uma alegria confiante, em primeiro lugar. Segundo, tenha uma perseverança, tenha uma paciência perseverante, até que a sua vida ela seja plena, perfeita, não ausente de pecados, não ausente de dores, mas plena no sentido de que você está maduro na presença do Senhor, tá? Aperfeiçoado pelo Senhor. Talvez nós poderíamos pensar aqui na figura de uma pessoa que fraturou a sua perna e está no hospital, e o médico chega para ele e diz, olha, a sua perna está sarando bem, né? Porém, a perna está engessada, a perna está ainda elevada, né? E dia a dia o médico passa no leito e diz, olha, você está se recuperando bem, até o dia em que aquela perna estará plena, estará totalmente sarada, curada, de forma que a pessoa agora pode apoiar o peso do seu corpo na sua perna, e nas duas pernas, né? Talvez nós estejamos assim, fraturados, quebrados, moídos, mas pacientemente esperando até um dia em que estaremos plenos na presença do nosso Deus. Siga paciente, querido, não passe apenas, aprenda com o ensino do Senhor, que Deus tem ensinado para você, a valorizar a comunhão com o Deus, a valorizar a comunhão com seus irmãos, a valorizar a sua família, a ler a palavra, a valorizar a palavra, a se alimentar da palavra, como se você estivesse sem a liberdade de lê-la. Então, aproveite dela com todas as suas forças, com todo o seu vigor, para a glória do Senhor. Seja paciente e aprenda nisso tudo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a minha vida, que Deus esteja conosco nesse tempo, nos dando a capacidade de confiarmos nele em todo momento, para o louvor da sua glória.